O tema seguinte é o 12º, Museu dos Antigos, todas as máquinas antigamente projetadas. Está nesse livro aqui que eu já mostrei antes, mas vou mostrar de novo. A história da matemática dessa moça, M. Brooks, Anne Ronen. São Paulo, M. Books do Brasil Editora, sobre o original de 2009, publicado no Brasil em 2012. Na página 45 ela diz: no entanto, ele descreveu sua invenção em artigos, incluindo cartas para o astrônomo Johannes Kepler, que foram encontradas no século XX, permitindo que sua máquina fosse criada em 1960. Não foi Kepler que inventou, não foi o astrônomo, foi esse Wilhelm Schicard, 1592-1635. Kepler viveu de 1571 a 1630, só 59 anos. É a mesma idade que eu tenho agora. Ele fez muita coisa. Passou o mundo da escuridão de antes para a claridade de depois. Não foi Newton. Ele nem foi Copérnico. Copérnico falou do Sol como centro do universo, os planetas girando em torno dele, mas foi Kepler que introduziu as leis. Ele matematizou o sistema solar e os sistemas todos por conta disso. Newton se apoiou nele para fazer as 3 leis. Então a origem de tudo é Kepler, que viveu só 59 anos entre dados. Mas não foi ele que fez essa máquina, que foi construída em 1960. Foi essa pessoa, Wilhelm Schicard. Que fez a máquina, fez essa tal máquina. Olha só. Aí reconstruir a máquina desse pesquisador. É uma máquina de calcular que aparentemente precede a Pascualina. Não sei, vou perguntar. Alguém deveria ver essas coisas, uma história das máquinas comparando as diversas datas dos diversos criadores. Nós já falamos aqui da máquina de Pascal. Foi feita em 1642, 1644, essa data. E depois Leibniz fez, Descartes imaginou uma, mas não fez, e Leibniz melhorou e fez. Leibniz era alemão, Descartes francês, Blaise Pascal francês, e esse camarada aí precursor foi de 1592 a 1635, 8 mais 35, 43 anos entre datas. Foi construída nessa faixa aí, provavelmente lá por 1620. Precedeu bastante a Pascualina, que é de 1642, 643, precedeu a Pascualina de uns 20 anos.
os franceses copiando os ingleses. Até então, eu imaginava que Pascal tinha sido primeiro. Mas a sequência certa é esse Chicard, Pascal. Aliás, teve Descartes, né, que viveu de 1596 a 1650, lá pela metade da vida, 1622, ele deve ter pensado essa máquina, mas não fez. E o inglês estava fazendo lá, é preciso precisar essas datas. Então a sequência seria esse inglês, Descartes, Pascal e finalmente Leibniz. E é uma máquina de calcular, e ela foi reconstruída em 1960. Não se sabia durante muitos anos, nada se soube sobre essa máquina. Por isso atribuía-se a Blaise Pascal, 1623 1662, a construção da primeira máquina calculadora. Essa aí diz aqui que é a máquina de calcular de verdade. Então precedeu a de Pascal uns 20 anos. Enquanto isso, Leibniz também estava, Descartes estava lá no quartinho dele, lá imaginando a máquina mental dele. E não chegou a ser construída. Essa daí foi em 1623, portanto é isso mesmo, 20 anos antes de Pascal. E por sua vez foi 20 anos antes, 20 ou mais anos antes de que Leibniz foi buscar os papéis de Descartes, depois que ele morreu em 1650. Portanto, deve ter sido, ele levou alguns anos para imaginar, deve ter feito uns 40 anos depois desse inglês. Então, 1623, 1643, 1660 ou 80, alguém tem que precisar essas coisas aí. Em todos os casos, a história tal como vinha sendo contada está errada e esteve enganando a gente. Quem fez primeiro foi o inglês, depois mentalmente Descartes, depois Pascal e por último, aproveitando os papéis de Descartes, Leibniz. E essa coisa de 1623, 300 anos antes dos americanos se interessarem. Ou os ingleses, né? Um pouco antes. E os ingleses, em vez de continuar em frente, adormeceram durante 300 anos e a máquina do conterrâneo deles ficou paralisada, até ser reconstruída em 1960. Como você deve saber, reconstruíram várias máquinas de Leonardo da Vinci. E eu não sei se reconstruíram as máquinas de Arquimedes. Em todos os casos, fizeram o computador de Ada Lovelace e Babbage. E é possível que tenham feito as máquinas de Arquimedes, mas eu não tenho notícia disso. Em todo caso, deviam fazer esse museu dos antigos, todas as máquinas antigamente projetadas. Os povos precisam disso, eles precisam saber que gente tinha audácia, para que os povos mesmo tenham audácia, tenham iniciativa. Veja só como essa coisa toda vem lá de trás. Arquimedes foi o inventor da teoria dos fluxos, e Newton foi retomar 1500, sei lá, muito mais tempo depois. É só perguntar a vida de Arquimedes. Felizmente a gente tem esse instrumento formidável, 287 antes de Cristo a 212 anos antes de Cristo, 75 anos entre datas.
Isso foi, Newton nasceu em 1642, quando por ali onde Galileu morreu. O meio de vida dele deve ter sido 1690, então foi quase 2000 anos desde Arquimedes. E Arquimedes já tinha pensado as integrais de outra forma. A civilização dele capotou, os gregos abandonaram aquela linha de pensamento, até porque Siracusa foi destruída e ficou em pousio 2000 anos. Mas não teria acontecido se eles tivessem descoberto antes. Agora, isso tem que ser exposto para as gerações. O Museu dos Antigos. Todas aquelas catapultas romanas que as pessoas não conseguem replicar até hoje em dia, as máquinas dos egípcios, dos chineses, que coisa formidável. Como eu gostaria de ter tido acesso àqueles portentos, aquelas belezas, a verdadeira riqueza da vida, aqueles instrumentos maravilhosos todos, e no entanto eu não tive chance, nem você nem ninguém, porque as pessoas são descuidadas, os governantes são descuidados, eles só ficam pensando em bobeira, riqueza, poder, glória, todas essas ninharias aí que eles têm em grande conta. E aí prestaram um desserviço à população do mundo. A ONU fica perdida naquelas bobagens dela, tentando pensar-se como administrador do mundo em vez de fazer coisa útil. E assim os governos dos grandes países também. Quanto desperdício, quanto interesse pelas coisas mesquinhas, sem significado, com abandono das verdades e as belezas mais possíveis.